que realmente temos que ver com olhos de ver. Já basta o tempo que nós demoramos noutras doutrinas, sem percebermos em profundidade o que elas representavam, o que elas diziam, o que elas ensinavam. E sobre isso eu não tenho dúvida nenhuma que os evangelhos dos 4 evangelistas, narrando a vida de Jesus, se nós não olharmos para aquilo que está nas entrelinhas, nós nem conseguimos perceber as parábolas. Ouvimos-las, tomamos aquilo como coisa simples e não vemos o que aquilo quer dizer. Ora, as parábolas, mas também palavras em si. Porque nós sabemos que tem havido um grosso erro de tradução. Vamos ver aqui no caso concreto desta palavra, pecado, que há um erro enorme do grego, do hebraico e do latim. Agora imaginemos do aramaico, que era a língua de Jesus. Era a língua em que ele se expressava. Uma língua difícil, muito pobre, com muito poucos significados. Então vamos avançar e ver que esta questão do pecado, na sua acessão original, a expressão hebraica chatá, e vemos ali já em Yiddish também, passando para o grego armatia e depois para o latim peccato, não indicava pecado como ofensa a Deus. Mas é isso que nós hoje pensamos, não é? Quando falamos em pecado, ficamos todos convencidos que é a grande ofensa que nós fazemos a Deus. Mas significava qualquer tipo de erro, como, por exemplo, errar o caminho para um endereço, ou a flecha que errava o alvo. Este é o significado verdadeiro destas palavras que referimos. Carlos Torres Pastorino, que viveu entre 1910 e 1980, desde criança, esta alma demonstrou uma inusitada inteligência e vocação para a vida eclesiástica. Seguindo a sua vocação sacerdotal, foi para Roma, ele era brasileiro, e ali em Roma cursou o seminário, onde em 1929 foi diplomado pelo cardeal Basílio Pompili para a Ordem Menor de Tonsura. Formou-se em Filosofia e Teologia no ano de 1932 e foi ordenado sacerdote em 1934. Em 1937, 3 anos depois, ele decide abandonar a vida eclesiástica, porque ele estava militando na Igreja Católica Romana e já aguardava uma promoção para diácono. E ele ficou profundamente surpreso com a recusa do Papa Pio XII em receber o Mahatma Gandhi no seu tradicional traje branco. O Colégio Cardinalício, lá no Vaticano, exigia que este grande líder, mas eu direi esta grande alma da Índia, vestisse casaca, para não quebrar a tradição das entrevistas dos chefes de Estado. O padre Pastorino, diante dessa recusa, imaginou que se Jesus visitasse o Vaticano, não se entrevistaria com o Papa, pois vestia-se de forma muito parecida com Gandhi. E aqui não temos dúvidas nenhumas disso. Pio XII, este Papa, o Papa do trono dourado, imitando um pouco os tronos dos faraós, o próprio cadeirão mandado fazer por Napoleão, o mesmo Papa que se fazia carregar em cerimoniais como estes, à semelhança dos tronos faraónicos, não podia aceitar a presença de Gandhi como ela era, tão simples. Ora, Pastorino regressou imediatamente ao Brasil. Felizmente, naquela época já havia aviões. E ingressou no Instituto Italo-Brasileiro de Alta Cultura. Vejam o nível dele.
como professor de latim e grego. Foi homem de cultura extraordinária. Escritor, jornalista, teatrólogo, radialista, historiador, filólogo, professor, poliglota, falava fluentemente várias línguas, poeta, compositor e foi delegado especializado da Universidade Esperanto a Sócio, com sede na Holanda. Foi fundador da Sociedade Brasileira de Esperanto no Rio de Janeiro. Legou imensa obra cultural, com mais de 50 livros publicados, além de muitos outros inéditos. Quem não conhece Minutos de Sabedoria? Há aqui alguém que não conhece este livrinho? Uma pequena preciosidade. Mensagens curtas, mas de uma profundidade, que muitas vezes, quando acordamos desalentados, abrimos ao calha, lemos a mensagem e ela assenta-nos como uma luva para nós termos ânimo para o dia. Traduziu obras de vários autores ingleses, franceses, espanhóis e italianos e também dos clássicos latinos e gregos. Há uma data que o professor Pastorino guardava com muito carinho, 31 de maio de 1950. O que é que será que terá acontecido nesta data que ele tanto reverenciava? Foi quando ele terminou a leitura do Livro dos Espíritos. Guardou-a na memória. Declarou-se então a partir daí espírita e passou a frequentar o Centro Espírita Júlio César, no Grajal. Em 51 fundou o Grupo Espírita Boa Vontade, cujo nome ele posteriormente mudou para Grupo de Estudos Espíritos. E isto porquê? Para não se confundir com a Legião da Boa Vontade. Era um nome muito parecido. Neste grupo de estudos nasce o Lar Fabiano de Cristo, hoje com 52 unidades espalhadas pelo Brasil. Vejam o alcance da obra desta alma de Deus. A grande aspiração do professor Pastorino era criar uma universidade livre. E olhem que ele não queria uma universidade para ensinar teologia, ensinar religião. Ele queria para ensinar sabedoria. Porque é o conhecimento realmente que nos salva. Já com algumas dependências, e esta universidade era em Brasília, já com algumas dependências construídas, passou a residir no local para administrá-la. Chegou a realizar vários cursos, estando a sua biblioteca ainda hoje em pleno funcionamento, com 8.000 volumes, todos voltados para a cultura geral e o bem-estar da humanidade. Mas voltemos ao tema. O professor, com toda a propriedade dos seus conhecimentos linguísticos, orienta-nos assim. Literalmente, hamartia é erro no sentido de errar o alvo ou desviar-se do caminho certo, não pecado. Isto é, perder-se no deserto, perder-se no mato, enganando-se, portanto, no rumo. E é o que acontece connosco quando nós fazemos mal, é ou não é? Perdemos o rumo certo, perdemos o tino, perdemos o discernimento, quantas vezes, e por isso vamos cometer o erro. Ainda hamartion, que é uma palavra relacionada com hamartia, significa erro em geral, não pecado. Não um pecado na acessão vigente da palavra. Por sua vez, o termo armatolos, traduzido do grego como pecador, tem um sentido próprio nessa língua. Em grego, lá está ele, significa desorientado. Não é o que nos acontece a nós quando erramos. É ou não é? Ficamos ou não ficamos desorientados? Profundamente. Errado é o significado. O que está fora do caminho certo. E é, novamente repito, é o nosso caso quando nós erramos. A nossa consciência diz-nos que é por ali, mas a gente quer ir por acolá. Temos o livre-arbítrio, mas não deixamos de não estar em caminho errado. Então Pastorino
a respeito da tradução dessa palavra, afirma, e ele profundamente conhecedor do grego, não digamos pecado nem pecador, pois estas palavras assumiram o significado específico de ofensa a Deus. Como se a divindade pudesse ofender-se, zangar-se com os homens e depois perdoasse quando estas se arrependessem. Vocês acham que é este o trabalho de Deus? Estar preocupado com os meus malfeitos e os vossos? Será que ele não tem nada mais importante? Isto é uma questão até de orgulho da nossa parte. Ai, Deus está muito preocupado comigo quando faço mal. Deus não tem que estar preocupado connosco. Ele tem o universo para reger. E hoje já se fala que são os universos, os pluriuniversos, os universos paralelos, diz a ciência atual. Esse é o trabalho de Deus. Criar mundos, criar espíritos. Esse é o trabalho de Deus. Há uma citação ainda também muito utilizada em várias traduções da Bíblia. Remissão dos pecados. Encontramos em Marcos, em Lucas, no próprio Ato dos Apóstolos. A remissão dos pecados surge de uma expressão grega. Lá de grego percebo eu. Aphensis ton armation. Está aqui algum grego? Eu vi-me grego para dizer isto. Mas esta frase vai ser melhor traduzida do que remissão dos pecados. Afastamento dos erros. Não é o que nós fazemos quando queremos agora ir para o caminho certo. Afastamo-nos daquilo que nós já temos consciência de que nos faz mal. Então, afastamo-nos dos erros. E esta tradução, no conceito de Pastorino e no nosso, com certeza, é mais coerente com a lógica cristã de autodescobrimento, de reforma íntima, que ainda na nossa prece inicial nós pedimos, que realmente nós fiquemos atentos para conseguirmos fazer as alterações necessárias, já que pedimos a Jesus que se apiedasse das nossas dificuldades. Não nos move, e isto é muito bom, que fique aceito por vocês, e aqui bem explícito, não nos move o mínimo desejo de apontar o dedo às traduções da Bíblia. Não nos move, não é esse o fito, mas somente buscarmos apenas perceber melhor os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Isso é que nos importa. Percebermos melhor o que ele disse. E se calhar percebendo melhor o que ele disse, percebemos melhor o que ele fez. E ficamos, se calhar, com mais vontade de lhe seguir o exemplo. Assim, a ideia de remir pecados traz um referencial externo. Ou seja, de fora para dentro. Em que Deus escolhe perdoar-me ou não. Depende se ele está bem disposto ou mal disposto. Enquanto que quando eu quero afastar-me do erro, eu quero, eu afasto-me. É um referencial interno. Vocês acham que tem mais valor ou menos valor? Tem mais valor o que vem de fora para nós ou o que está de nós? Ou o que está em nós? A vontade nossa, o nosso desejo de mudança. Pois parando de cometer um erro, quando deixamos de errar, reparando os erros anteriores, não é só parar, temos que reparar. E perdoar os erros que os próximos também fazem, é natural, nós erramos, é natural que eles também erram. Aí nós harmonizamos-nos com a lei divina. É assim que nós nos vamos acertar com as leis de Deus. Não erramos por uma questão de destino. Porque há pessoas que isso é o meu destino, é o meu karma. Não é. É uma escolha nossa. Temos livre-arbítrio, temos vontade. E acertar não é algo que nós ficamos à espera. Não adianta ficar à espera. Mas é algo que nós temos que ir buscar. Temos que ir em busca, através da nossa própria modificação. Pastorino vai ilustrar esta ideia, que eu penso que ela já está bem lúcida, mas ele vai ilustrar esta ideia na interpretação da parábola da dracma perdida. Ela está em Lucas.
Qual é a mulher, narra Jesus, que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? Varre a casa e a procura diligentemente até achá-la. Vocês conhecem esta parábola da dracma perdida? Quantas vezes nós já teremos ouvido isto? Pelo menos uma boa parte de nós já teremos ouvido isto muitas vezes. Mas nunca tirámos o sentido disto. A mulher perdeu a dracma, a moeda, andou à procura, encontrou, ficou toda contente. E acabou. Temos a parábola entendida, mas não é. E ela, achando-a, olhem só a alegria dela, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu perdera. Assim digo-vos, há alegria na presença dos mensageiros de Deus por um errado que muda a sua mente. Ora, o que é que será que representa esta moeda? Lá vamos. Esta parábola começa de uma maneira muito particular, onde a figura de uma mulher, por si só, já afrontava os ouvidos dos escribas e dos fariseus, que não valorizavam a figura feminina como algo de positivo, sequer de ser citada, mesmo nas histórias, nas parábolas. Uma oração comum entre os homens judeus era esta: pasmem. Obrigado, Senhor, porque não nasci gentio, samaritano ou mulher. E ainda nos dias de hoje, se perguntarmos a alguns árabes como vai a família, ou quantos filhos tem, ele diz: tenho um filho e 7 desgraças. Se tiver 7 raparigas filhas. Ou 2 desgraças, 3 desgraças. Vejam o conceito ainda na atualidade. Então o Evangelho mostra-nos Jesus sempre, mas sempre, a favor dos gentios, dos samaritanos e das mulheres. Nunca ele esteve senão ao lado dos grupos minoritários. A samaritana, que não lembra a história, e uma outra parábola de samaritano. Qual é? O bom samaritano. Jesus foi buscá-los para exemplificar que era um grande homem que auxiliou quem estava ferido. Jesus nunca virou a cara para o lado para não curar os gentios e, muito menos, deixou de apoiar as mulheres, tanto que elas o seguiam fielmente. Mas agora, para percebermos a questão da dracma, é uma moeda grega e era usada como uma medida de peso. O seu valor era mais ou menos de 3 gramas e meia de ouro. Essa mulher possuía 10 dracmas presas a um fio, que certamente era o dote do seu casamento. Isto não está lá na parábola, mas a gente pode deduzir. Carregava ela o equivalente a 35, quase 36 gramas de ouro. Proporcionalmente, ela perdera 10% do valor do seu dote. Pelos valores de hoje, 1 grama de ouro a 37 euros e pouco, ela perdeu aproximadamente 132 euros. Imaginemos que hoje não é muito, mas naquela época deveria ser muito dinheiro. Todavia, apesar disso, o valor daquela joia não se media pelo peso, mas pelo sentimento e a emoção que ela evocava. No caso, estava ligado ao dia mais importante da sua vida de mulher judia, o casamento. Se era o dote, era a representação do dia do casamento. Na interpretação de Pastorino, um pouco mais velho, porque aquele ainda era muito novo, que importa nós aprendermos, no meio do despropósito da vida e dos seus atropelos, agora sim, vamos fazer a interpretação da parábola, perdemos de vista a moeda preciosa de nossa ligação com o Espírito. Por isso ela andava tão atrapalhada à procura, porque às vezes nós perdemos esta ligação.
Quando percebemos, se percebemos, esse extravio, esforçamo-nos em reavê-lo. Quando tomamos consciência. Perdemos o rumo, queremos voltar a ele, tentamos reaver o caminho, dando os passos necessários que nós vimos que foram muitíssimo bem expressos na parábola. Primeiro, acendemos a candeia. É um gesto indispensável para quebrar as trevas. As trevas densas em que às vezes nós mergulhamos quando erramos. E poder, porque a candeia agora está acesa, vislumbrarmos o caminho a seguir. Segundo, varremos a casa. Isto é, procedemos à limpeza do nosso personalismo, que é tão complicado a gente varrer. Às vezes deixamos que ele seja varrido a vassouradas, porque nós varrer não varremos. A fim de possibilitarmos a procura interna da moeda que se extraviou, para que nenhum embaraço nos faça perder de vista a valia dessa moeda, para que nenhum véu de poeira a possa isolar do nosso contacto. Os anjos, e aqui também é importante a tradução desta palavra, do grego angelos, no Novo Testamento, e do hebraico malacha, no Antigo Testamento, significa mensageiro, enviado. Um anjo é, portanto, um mensageiro enviado de Deus. Não é alguém que chega aí com asas. Por que é que será que nós vemos a representação dos anjos com asas? Se são mensageiros de Deus, eles são bons ou maus? São luminosos ou trevosos? Então a aura com que eles se apresentavam, a aura energética do bem, do amor, dessa categoria já tão elevada que está próxima de Deus, que são os seus tarefeiros, essa luminosidade dava a ideia das asas brancas. E eles dizem que se alegram quando um errado, não é um pecador, é um errado, que apenas se extraviou do caminho certo, muda seu modo de pensar para melhor. Vejam que até os anjos de Deus ficam contentes. E um deles, muitas vezes, são os nossos anjos da guarda. Eu faço ideia à alegria deles quando nós acertamos. E faço ideia à tristeza quando nós erramos. Allan Kardec aponta na obra O Céu e o Inferno os passos para um efetivo afastamento do erro. Repetimos, não é um afastamento do pecado. Primeiro, arrependimento. Segundo, expiação. E terceiro, reparação. Se não repararmos as nossas coisas mal feitas, não contemos que a nossa consciência fique tranquila, porque ela mais tarde ou mais cedo vai nos acusar. Nas próprias palavras de Kardec, arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Porque muitas vezes as nossas faltas não têm só comprometimento para nós. Às vezes comprometemos outros, prejudicamos outros, ofendemos outros. Quantas vezes? O arrependimento, diz Kardec, suaviza os amargos da expiação, porque às vezes expiarmos as nossas dificuldades dói muito. A vida às vezes exige-nos muito para nós expiarmos, coisas muito complicadas. Mas se estivermos arrependidos, aceitamos um pouco melhor a dureza da expiação. Abrindo, então, arrependidos, abrimos pela esperança o caminho da reabilitação. Não há outra maneira. Mesmo assim, mesmo expiando, ainda precisamos reparar. Porque só a reparação pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Temos que reparar o erro. Do contrário, o perdão seria uma graça divina, uma graça de quem até inclusivamente nos perdoasse, mas não era uma anulação. Não era uma anulação do erro.
A respeito do pecado original, também é bom nós percebermos isso. Há quem afirme que se carrega de geração para geração, a tal ponto que até se instituiu um sacramento, que é o sacramento do batismo, para nós nos limparmos do pecado original. Esse pecado cometido por Adão e Eva, vamos ver, ainda pelos ensinos de Kardec, na Gênese, no capítulo 12, Kardec diz que Adão refere-se aos seres humanos, homens e mulheres. E Eva, refere-se aliás, em hebraico significa vida, não um nome próprio feminino. Veja como aqui a questão da Gênese bíblica muda completamente o feitio e o significado. Continuando, Kardec orienta: não Adão, não Eva, mas raça adâmica. Ela apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita. Esses espíritos vindos de um mundo em que o progresso já estava bem acentuado, guardavam no coração a sensação de paraíso perdido. Por isso lá ficou, na Gênese bíblica, serem escorraçados do paraíso. Não, era a ideia que aqueles homens que foram obrigados a deixar esse mundo mais evoluído porque não tinham condição de seguirem junto com o mundo na sua evolução, foram retirados aqui para a Terra. Aqui, ao encarnarem, dividiram-se em 4 grandes agrupamentos, dando inclusivamente origem à raça branca ou adâmica, que até então não existia aqui no mundo terrestre. Os espíritos que a integram vieram exilados para a Terra, já povoada, mas de homens profundamente primitivos. E isso a história mostra-nos. A antropologia mostra-nos como era a vida dos homens primitivos. Todavia, eles, os exilados, podemos afirmar, de Capela, do mundo de Capela, imersos na ignorância que aqueles tiveram por missão fazer progredir, trouxeram-nos as luzes de uma inteligência desenvolvida. E é a partir da sua vinda à Terra que nós vemos um pulo grande até nas construções, neste mundo de Deus. Mesmo assim, esses espíritos exilados na Terra, ao tempo da Gênese bíblica, achavam-se manchados pelos vícios. Por isso eles não puderam seguir junto com a evolução do mundo. E isso os levou a ser excluídos de um mundo melhor, ficando essa ideia de que tinham perdido algo melhor, o tal paraíso. Essas almas ou espíritos renascem diversas vezes na Terra, como acontece connosco, também estamos renascendo para evoluir. E renasceram para a vida corpórea, a fim de progredirem, depurando-se, que é, repetimos, o que está acontecendo connosco. A missão do Cristo, então, foi esclarecer essas almas. Porque, como eles ainda vinham viciosos, não desenvolveram todas as virtudes e Jesus vem para mostrar que ser virtuoso era possível. Era uma questão de se querer, era uma questão de vontade. Não só acerca das suas vidas passadas, as vidas que eles tinham tido em Capela, como também com relação às suas vidas subsequentes. E podemos dizer, em suma, incorremos, portanto, em erro quando transgredimos a nossa consciência. E ela nos acusará, porque foi onde Deus colocou as suas leis. Lá estão elas, íncitas em cada um de nós. Assim orientaram os espíritos a Allan Kardec na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, quando ele interrogou onde estavam inscritas as leis de Deus, eles responderam, na consciência. E isto, para nós, é mais importante que numa qualquer tábua, que nós sabemos que quase de seguida foi desprezada pelos homens, porque eles logo construíram o bezerro de ouro. Para os próprios hebreus, e não é só para os espíritas, a lei de Deus é todo o Pentateuco, toda a doutrina hebraica. Trata-se, portanto, de um livro enorme e não
meramente as palavras que foram esculpidas numa pedra. No Evangelho segundo o Espiritismo, alguém assina uma mensagem como um espírito protetor, ele envia-nos este ensino. Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Mas ficai certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir. O julgamento da consciência. Logo que lhe deixar desaperceber-se da sombra do remorso. Mais tarde ou mais cedo, todos nos arrependemos e, junto com o arrependimento, muitas vezes vem o remorso. Ouvi-a, interrogai-a com frequência. Vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Nós podemos tirar aqui a lição de que muito dos nossos males, dos nossos erros, são porque nós reagimos muito rápido. Ao invés de agirmos com calma, com tolerância, com meditação, não, reagimos. E nessa reação não pensamos. E como não pensamos, com certeza que poucas vezes acertamos. Jesus então foi enviado aqui a este mundo de Deus, à Terra, para, por seus exemplos e ensinamentos, conforme as traduções mais adequadas do Evangelho, nos afastar do erro e assim nos salvarmos. Mas salvarmos-nos como? Qual é esta salvação? Evoluirmos, aprendermos. Termos agora a capacidade de fazer o melhor. O melhor para nós, o melhor para os outros, o melhor para tudo. Desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora, e reparem que eu pus entre aspas, com aquela mulher que se enganou no caminho, e Jesus o fez em frente de uma enorme multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o próprio espírito do nosso mundo. Porque é Jesus o governador do mundo terra. Os ensinos inolvidáveis do Evangelho soam aos ouvidos dos povos como um sereno convite. Foi tudo aquilo que Jesus fez, foi convidar-nos à compreensão das faltas alheias e, se possível, nós perdoarmos. O próprio sistema de justiça humana, também ele, mais tarde ou mais cedo, vai ter de progredir para os princípios de magnanimidade. E os juízes modernos, levando suas sentenças, muitas vezes sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem, mas muitos deles procedem assim por ter sido Jesus o grande reformador da justiça. Ainda não está tudo reformado, mas a pouco e pouco, à medida que o nosso próprio mundo vai evoluindo, para lá caminharemos. Então o perdão, segundo a nossa doutrina dos Espíritos, não alarga as portas do erro. Porque há quem diga, vocês perdoam tudo, o outro vai fazer pior a seguir. Não. Não alarga a porta do erro. Pelo contrário, restringe-as por apontar responsabilidades. A responsabilidade de quem erra. Porque nós dizemos, temos toda a liberdade de fazermos o que quisermos, de dizermos o que quisermos, de fazermos o que quisermos. A liberdade é absoluta, mas a responsabilidade, ela é consentânea. Ela também é absoluta. De acordo com os preceitos espíritas, não há perdão sem posterior reparação.
Os próprios instrutores do mais alto lembram a palavra evangélica que nos incentiva à integração com o bem, no apostolado da fraternidade. Há muita gente que se admira de nós, os espíritas, nos tratarmos por irmãos. Mas que coisa é essa? Irmão? Irmão isto, irmão aquilo, irmão aquele, irmã aquela. Admiram-se. Quando o que Jesus fez foi vir-nos irmanar nele próprio e mostrar-nos que somos todos filhos do mesmo Pai, de Deus. Logo, daí o tratamento carinhoso que devemos ter uns para com os outros, com todo o respeito. Este homem extraordinário ensina: o amor que se faz apaga o mal que se fez. Vejam como nós podemos reparar os nossos erros, amando. Sempre que estivermos amando, nós estamos apagando coisas do nosso passado delituoso. O amor cobre uma multidão de pecados, está no Evangelho. Então o amor dentro do universo infinito representa a única força que anula as exigências da lei de Talião, que durante milénios foi uma lei sempre ativa, olho por olho, dente por dente. E Gandhi, que já hoje falámos, essa grande alma, um dia disse que se esta lei se mantivesse hoje na humanidade, andava tudo cego e desdentado. Gandhi. E é verdade. Todos temos culpas no cartório. Então alguém nos vem tirar o olho, alguém nos vinha tirar o dente. Emmanuel, esse espírito bem elevado e que, como sabemos, teve uma reencarnação ao tempo de Jesus, pela psicografia do Chico Xavier, ele diz que é concessão paternal de Deus. Olhem aqui, Emmanuel mostrando-nos como Jesus nos mostrou que Deus é Pai. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei divina. Então Deus, ao deixar-nos reencarnar, está de algum jeito perdoando-nos o que está para trás, para que nós agora façamos um novo caminho para a frente. Tudo isto que aqui ouvimos, nós tirámos das obras citadas, que referimos, mas também da sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, deste Lições do Espírito, que é um blog da internet, e as imagens foram colhidas do Google. Espero que, de algum jeito, eu tenha conseguido modificar a nossa maneira de pensar, não só em relação à questão do pecado, mas também àquilo que nós temos por obrigação. Tentar sempre, ao máximo, tirar o sumo que está contido nas parábolas de Jesus. Aprofundá-las, para que realmente sejam verdadeiros ensinos que possam servir para melhorar o nosso próprio viver e alterar para melhor a nossa maneira de ser. Por toda a atenção que eu senti em vós, muito obrigado.